todas as empresas estão inseridas no mesmo sistema. Elas estão inseridas num sistema complexo, às vezes num sistema burocrático, mas a diferença daquelas que têm sucesso ou não são aquelas que realmente aprenderam como fazer. E eu vou te ajudar nesse vídeo a entender perfeitamente as coisas básicas das questões trabalhistas que você precisa aprender. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Sebrae Talks, o canal de conteúdo do Sebrae. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas, as informações que você precisa saber para que você possa realmente ter segurança para empreender e não ter problemas no futuro. E a melhor notícia vem logo no começo. Você pode ter acesso a uma consultoria financeira para a sua empresa, totalmente online, gratuita. Só que você precisa correr e se inscrever para que os consultores do Sebrae te ajudem também nessa consultoria. Para isso, o link está aqui na descrição. É só você acessar, mas corre, tá? Não perde essa oportunidade porque é online e gratuita, tá bom? E toda semana tem um vídeo novo aqui no Sebrae Talks, então não perca a oportunidade de aprender com quem realmente tem muita experiência. Então se inscreva no canal, ative aqui as notificações do sininho para você não perder nem um vídeo, tá certo? Mas deixa eu me apresentar, meu nome é Altair Alves, eu sou do canal Gerando Empreendedores no YouTube, um dos maiores canais hoje que ajuda também micro e pequena empresa no Brasil aqui no YouTube, e vou ficar muito feliz de receber a sua visita no Gerando Empreendedores e que você possa também se inscrever e ativar as notificações lá. Agora vamos falar do conteúdo, que é muito importante, né? Dos direitos trabalhistas. Eu sei que quando você abre uma empresa, ou você tem um MEI, transforma um MEI para uma microempresa, ou você é pessoa física e depois se transforma em pessoa jurídica, é um desafio muito grande de entender, porque muitos empreendedores falam muitas coisas que eles também não conhecem e infelizmente coloca suas empresas em risco e acaba tendo problema no futuro. Então vamos lá, eu vou clarificar alguns assuntos aqui importantes para vocês que eu julgo como essenciais para que você possa ter segurança trabalhista na sua empresa. Bom, primeiro de tudo, você tem que entender a hierarquia das normas, tá? Então a gente tem a Constituição Federal, que manda em tudo. Depois você tem a CLT, tá? Que é vamos dizer assim, a carta magna aí do trabalho, tá certo? Traz todas as regras envolvendo essa questão trabalhista. Depois a gente tem um acordo coletivo de classe, ou seja, os acordos que são feitos entre sindicatos patronais e de empregados. Depois a gente tem um contrato também de trabalho que você assina com o seu empregado, porque também isso tem força de lei, tá certo? E um não pode sobrepor o outro. Então, por exemplo, você não pode fazer um contrato de trabalho dizendo que seu funcionário não terá direito às férias, porque é constitucional, você não tem como ir contra isso. Você não pode falar que o seu funcionário vai trabalhar para você e não pode ter 13º. Ele pode até assinar esse contrato, mas não tem validade nenhuma. O que quer dizer tudo isso? Que mesmo que você determine algumas condições e seu empregado aceite essas condições, ela não tem validade nenhuma quando ela está indo contra uma normativa ou uma lei maior, que tem mais poder do que ele. Eu estou tentando falar de forma simples aqui para todo mundo entender. Então, por exemplo, você não pode fazer um contrato de trabalho que vai sobrepor aquilo que foi falado na convenção coletiva. A convenção coletiva não pode tirar nenhum direito que a CLT trouxe. Então, o que ela pode fazer? Ela pode detalhar e criar mais benefícios, tá certo? Ela pode ser cada vez mais vantajosa ali para o empregado, mas ela não pode ir contra os direitos que está, por exemplo, na Constituição, nem na CLT. Então, o acordo coletivo tem que respeitar isso que veio antes dele. Mesma coisa o contrato de trabalho. Então, o que você precisa pensar de tudo isso, né? Um objetivo nosso de trazer esse conteúdo é justamente fazer você entender que você precisa seguir todas as regras que estão determinadas. Aí vamos na prática agora trazer essa questão e lógico, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. É muito importante você acompanhar o canal do Sebrae Talks para que você possa sempre, em primeira mão, receber conteúdos ricos e que vão realmente te ajudar, tá certo? Eu mesmo tenho muitos conteúdos aqui nesse canal e vocês podem conhecer o nosso conteúdo aqui pesquisando direto no canal. Então o que acontece? Quando você vai contratar uma pessoa, você precisa entender algumas regras básicas, tá? Então, na contratação, a primeira coisa que você precisa olhar é a convenção coletiva daquela categoria. Então, quando você tem um MEI
e você transforma o MEI, ou você ainda continua como MEI, você tem que ver qual é a instituição que você tem ali no sindicato, para que você possa associar ali a sua empresa. Você não precisa pagar taxa, né? Está isento hoje de ficar pagando taxa, mas você tem que cumprir aquelas regras. E lá vai dizer, olha, o funcionário, depois que ele passa a ser seu funcionário, se ela estiver grávida, por exemplo, na sua volta, ela tem mais um mês de estabilidade. Você não pode, se mandar pessoas embora acima de 50 anos, você tem que dar mais um salário ou mais um benefício. Tá certo? A carga horária máxima da nossa categoria pode ser, da CLT está 44 horas, mas essa categoria pode ser 25 horas por semana, pode ser 35 horas, pode ser 40 horas. Então você tem que seguir o que está ali na convenção coletiva, tá certo? E a questão de salário, piso mínimo que você vai pagar para cada função, está tudo ali no acordo coletivo e você tem que seguir isso. Não adianta você fazer um contrato de trabalho sem isso. Agora, vamos uma dúvida importante, né? Muita gente fala assim, tá aí, eu vou colocar uma pessoa para trabalhar na minha empresa, só que eu quero testar essa pessoa 1 mês, 2 meses, até para ter uma ideia, né, de se a pessoa tá boa ou não, né, para trabalhar na função que eu estou escolhendo essa pessoa, mas aí a gente já entra numa regra importante. Não existe esse tipo de situação. Vou te explicar por quê. Quando você contrata, por exemplo, seria um autônomo, tá certo? Se você não tem um contrato de empregado, você teria um contrato de autônomo, uma prestação de serviço autônoma. Mas essa prestação de serviço autônoma não pode ser feita para a atividade principal da sua empresa. Então você tem uma empresa que presta serviço de pintura. Você não pode contratar, por exemplo, o pintor como autônomo. Eu tenho um restaurante, eu não posso contratar o cozinheiro, por exemplo, como autônomo, porque eu não posso terceirizar, não terceirizar, mas eu não posso passar para uma pessoa física, o autônomo, prestar o serviço da minha atividade fim. Agora, se você tem um restaurante e precisa pintar o teu restaurante e você contrata um pintor com esse contrato de autônomo, até aí tudo bem, ele vai fazer um serviço esporádico, ele é pessoa física, lembrando que você é obrigado a fazer as retenções trabalhistas que a sua empresa está obrigada a fazer, que é o imposto de renda e a contribuição previdenciária, então você tem que estar atento a isso, mas você não pode fazer para a atividade principal. E aí, se você deixar essa pessoa também sem nenhum contrato, nenhum registro, você está vulnerável dessa pessoa, de repente, sofrer um acidente na tua empresa, sofrer um acidente no transporte vindo para trabalhar e colocar essa conta para você pagar. E a pessoa pode até, por exemplo, vir a óbito, né? Se a pessoa está trabalhando na sua empresa e vem a óbito, você vai ter que assumir toda a responsabilidade, todos os custos. Pode ser que você seja condenado até a ficar pagando uma pensão para a viúva, para os filhos durante muitos anos. Então, o custo de tudo isso, né, é muito maior do que você fazer o que é certo, que é o quê? Registrar a pessoa dentro do contrato de experiência. O contrato de experiência é justamente para isso, é justamente para trazer a pessoa para trabalhar naquele período de 90 dias, se não no período de 90 dias, inclusive você pode fazer 2 períodos, né? Um de 45 e mais de 45, você renova ali esses 2 períodos, tá certo? E aí você chega nos 90 dias. Se em 45 dias que você registrou o primeiro contrato de experiência a pessoa não funcionar, terminou o contrato, você só tem a parte ali do FGTS que você paga. Você não paga a multa, mas o depósito referente ao FGTS que é pouco, né, que você vai pagar ali 8%. Depois você tem as férias, 13º, que é proporcional ali àquele período. Então, o custo que você tem é muito menor do que o risco que você corre. Então, vai contratar uma pessoa, quer testar, é o prazo de experiência. Essa é a regra. Outro ponto, você pode fazer contratos, né, de trabalho diferentes. Por exemplo, hoje a gente tem um contrato intermitente, que você assina a carteira da pessoa, combina um salário, só que ela vai ser convocada para trabalhar. Então, quando você tem trabalhos esporádicos, dependendo da sua atividade, vale a pena você fazer isso. Por exemplo, a pessoa só trabalha final de semana para você, ou 3 dias na semana. Você vai convocá-la para trabalhar nesses 3 dias, ela vai ganhar por esses 3 dias, mas ela vai ter todos os direitos trabalhistas em relação a esse ganho desses dias. Tá certo? Mas ela vai estar de carteira assinada, vai ter a questão previdenciária e você vai estar de acordo à lei. Outro ponto importante, né, no momento da contratação, você também pode contratar por tempo determinado, tá certo? Você pode fazer um contrato de 1 ano, você pode fazer um contrato de 6 meses, no máximo do tempo determinado que você pode ter uma pessoa,
são 2 anos, na verdade. Então, de 2 anos você não passa. Você pode fazer um contrato de 1 ano e renovar para mais 1 ano, ou 6 meses para mais 6 meses, ou 3 meses para mais 3 meses. Você pode fazer por tempo determinado também. Agora, no contrato de tempo determinado, você tem que ficar atento em uma coisa. Primeiro que ela vai ter que ter a anotação na carteira, certo? Desse tempo determinado. Vai pagar FGTS, vai pagar 13º, férias, tudo que você tem que pagar. Só que o contrato, por exemplo, o tempo determinado, ele tem uma regra para os dois lados. Então, por exemplo, quando você assina ali aquele contrato, se ambas as partes, né, quem decidir sair desse contrato enquanto ele está em vigência, tem que pagar 50% do que falta do contrato. Então, vou dar um exemplo. Você fez o contrato de 3 meses. Em 1 mês, a pessoa mandou embora. Então, faltou o quê? Faltou 60 dias. Você tem que pagar 50% desse valor. Mesma coisa o empregado. Se ele fizer um contrato e ele fala, não, ó, fiz um contrato de 6 meses e em 1, 2 meses ele quiser sair fora, ele vai ter que pagar também esse 50% do que falta do contrato. Então, 6 meses, cumprir 2, falta 4. Ele vai ter que pagar 2 meses desse contrato para ele poder sair, tá certo? Então, também é uma opção o contrato. Um outro ponto muito importante é a pejotização. Muita gente fala assim, Altair, eu posso contratar uma pessoa jurídica na minha empresa? Então, a lei da terceirização, ela trouxe um assunto importante. Quando você vai contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço na sua empresa, você pode até contratar, nesse caso, para atividade fim. Então, se você tem um restaurante, serviço de alimentação, um restaurante, você vai contratar um cozinheiro, pessoa jurídica. Maravilha. Só que você não pode fazer a contratação direta para esse cozinheiro. A legislação fala da terceirização, que você pode terceirizar a atividade fim, porém, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que contratar uma empresa de terceirização de mão de obra. Ou seja, você vai ter que contratar uma empresa que vai alocar um funcionário dentro da sua empresa para prestar serviço. Altair, isso vale a pena? Depende da situação, né? Na maioria dos casos podem não valer a pena simplesmente pela questão do custo, né? Porque a outra empresa também ela vai ter que ter o lucro dela de mão de obra, né? Agora, se você for fazer um serviço esporádico, não for uma coisa de muito tempo, pode valer a pena. Até porque quando essas empresas colocam um profissional qualificado para trabalhar para você, num outro momento que esse funcionário falta, a empresa tem que mandar um outro. Ela vai ter que repor essa pessoa para você. Diferente se a pessoa faltar, você vai ter que esperar a pessoa vir, vai ter que descumprir ali o contrato, fazer uma rescisão de contrato, contratar uma outra pessoa e a mão de obra ajuda. Então, dependendo da atividade, dependendo do prazo, pode valer a pena. Então, hoje, em resumo, né, para você não ter problema, não faça acordos que não são legais. Então, assim, não coloca ninguém para trabalhar sem carteira assinada, não coloca ninguém para trabalhar sem contrato, porque as pessoas aceitam no momento, elas aceitam aquela condição porque elas estão precisando do dinheiro. Pode ser que elas tenham boa índole, mas lá no futuro, alguém incentivando, alguém colocando isso na cabeça das pessoas, que ela tem direito, que o patrão foi injusto, o que a pessoa ela vai começar a refletir e falar, é verdade, ele teria que fazer isso. Naquele momento ela aceitou, depois ela não vai aceitar mais. Agora eu pergunto para você, você vai deixar a sua empresa em risco? Vai deixar a sua empresa esse tempo todo, né, correndo risco? Porque se você deixar, você pode complicar o meio de campo. Na minha opinião, né, você vai estar criando um passivo trabalhista muito grande que no futuro pode quebrar a tua empresa. Por isso que tem empresas que fecham as portas por processo trabalhista, não tem dinheiro para pagar, e aí começa a processar, pega os bens dos sócios, vai na tua casa, vai no teu carro, bloqueia a tua conta, e é isso que você quer. Então já começa a empreender fazendo certo, já começa a empreender realmente entregando um perfil mínimo aí, né, de gestor, que é o teu papel, né, como empreendedor, para que você possa garantir a sustentabilidade da sua empresa. Lembrando em conta que quando você faz alguma coisa que coloca a sua empresa em risco, você está colocando em risco todas as pessoas que dependem da empresa, inclusive você, tá certo? Então, em resumo, vai contratar, nós temos o contrato intermitente que você pode fazer, nós temos a terceirização que você pode fazer, o contrato por tempo determinado que você pode fazer e o contrato via CLT. A questão do PJ, que você contrata direto,
não tem uma legalidade nisso, tá certo? Se amanhã ou depois a pessoa, né, você receber uma fiscalização ou a pessoa quiser entrar na justiça contra isso, ela tem grandes chances de ganhar. Então, fica muito atento em todos esses procedimentos. Eu vou pedir para você deixar o like, compartilhar esse conteúdo riquíssimo com outras pessoas, se inscrever aqui no canal do Sebrae Talks, ativar as notificações e me visitar lá no Gerando Empreendedores. É só colocar Gerando Empreendedores no YouTube, mas o link também vai ficar aqui na descrição para você acessar. Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.